Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast e por falar em economia criativa e inovação. Um podcast da Educriativa, contando aqui com o apoio e a parceria da ZGM Studios que viabiliza a realização desse podcast. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, assista também, né, o nosso material, os demais vídeos, tem coisa interessante ali e avisa todo mundo, né, tem material bacana ali da Educriativa. Hoje, uma convidada especial, a amiga Rosi Sabino. Tudo bem, Rosi? Tudo bem, Leandro. Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço, né, a possibilidade de estar aqui falando com a gente, a oportunidade de ouvir um pouquinho, né, as suas histórias, né, acho que temos coisas aí bastante interessantes para conversar, né, Rosi? E hoje você não está de passagem pelo Brasil, é isso? Estou de passagem, em breve retorno para Portugal, onde eu vivo, né, em Lisboa. O que você tem feito lá em Lisboa, Rosi? Eu estou fazendo doutorado aqui, doutoramento lá. Sim. Em engenharia industrial, engenharia e gestão industrial. Sim. E sondando lá o ecossistema, sempre de olho, né? Visitando outras universidades ao norte, ao sul, para saber como é que estão interagindo com os ecossistemas aqui do Brasil. Que legal, né? A Rosi sempre na vanguarda, né, Rosi? Precisa, né, Leandro? Isso aí. Nós temos uma história bem interessante, né? Conheço já a Rosi há bastante tempo, fizemos algumas coisas juntas. E hoje, Rosi, a gente tem em Londrina, né, temos falado muito na cidade sobre um ecossistema de inovação, né? Uhum. Acho que você deve ter acompanhado, né? Tá sempre ligado aí com as coisas da cidade. Temos aí diversas governanças organizadas, sim, mas é sempre interessante e importante falar que isso não começou agora, né? É bem importante isso, Leandro, bem lembrado. É sempre bom, né? Não pelo saudosismo, sim, né? Mas para entender realmente como é que este movimento veio se consolidando ao longo do tempo. Isso. Podemos falar que isso é resultado, na verdade, de várias ações que foram acontecendo no decorrer dos anos, né, Rosi? Exatamente, de várias ações, de muitas mãos e de muitas pessoas visionárias, né, que começaram essa história, né? Mesmo eu, quando cheguei em Londrina em 2001, já havia um forte movimento nesse sentido. Então, assim, o que eu peguei uma parte da história já iniciada também, né? Mas, de fato, é sempre importante aquilo que haja uma visão bem estabelecida. E eu acho que isso aconteceu aqui em Londrina em diversas etapas, em diversos momentos, né? Pessoas que visualizaram uma Londrina pujante, uma Londrina de vanguarda, e colocaram ação nessa visão. Sim. Eu acho que hoje nós temos um polo um polo tecnológico reconhecido no Brasil, reconhecido inclusive lá fora, mas que é resultado do trabalho dessas pessoas visionárias e que colocaram ação, principalmente. Nós tivemos aqui em Londrina muitas visitas, né, internacionais, de pessoas que traziam as suas experiências lá de fora, dos polos tecnológicos lá de fora, seja dos Estados Unidos, seja da Europa, de diversas partes da Europa. Nós pegamos exemplos aí da Itália, Emília-Romagna, da França, Montpellier, principalmente, né, Lyon e tantos outros lugares, né, da Europa, e que nos serviram como fio condutor para o que hoje nós somos. É claro que não somos iguais a outros lugares, até porque as experiências servem para justamente compor, né, uma teoria própria que veio se formando através da cultura já existente aqui. Perfeito. Do povo londrinense. E é isso que é bonito, né, de se ver, porque cada localidade é única, né? Ela aprende com aquilo que se tem de capital social, de capital humano, né?
naquela localidade. Importante isso, né? Você entender que nós temos experiências, né? Buscamos referências, mas valorizamos também aquilo que nós somos, né? Exato. Isso é fundamental. Você usou como referência aí o ano de 2001, né? Que quando você chegou aqui na cidade. Quando você chegou, como que foi? Como você começou a se envolver com essa área de inovação na cidade? A história, na verdade, começou em 97. Um pouquinho antes, então. Um pouquinho antes. Eu morava em Bauru, né? Trabalhava numa universidade e um belo dia meu diretor chegou e falou assim, olha, você que gosta de ver assuntos diferentes, tá aqui uma empresa que fornece software para a área de sociologia e está numa incubadora, vai descobrir o que é isso. É isso aí. E por incrível que pareça, antes disso, eu já havia estado em Londrina uma vez, no prédio da Exactus, que mais tarde veio a ser o prédio onde estava instalada a ADTEC, que foi então a instituição que me abrigou quando eu vim em 2001. Né? Então eu vim para conhecer em 97 a experiência da incubadora Encil. Na época ela era gerida pelo Silas Barros, que já não está entre nós, e ali vi o Silas na época, né, ele falou, olha, tem uma empresa aqui de um dentista que ele chegou com um projetinho embaixo do braço, dizendo que tinha um produto inovador, e nós hoje temos essa empresa como uma das mais inovadoras aqui na Encil. Essa empresa, esse dentista é o Roberto Alcântara, né, que está lá na Ângelos, e nós todos sabemos hoje a referência que é a Ângelos em termos de inovação, não só para Londrina, mas para o Brasil. Né? Então, em 99, eu entrei em contato com o Silas e falei, olha, Silas, eu gostaria de ir trabalhar, nem que fosse de graça para vocês. Que oferta é perigosa, hein? Porque é verdade, eu fiz. Porque na época, o Silas me convidou para escrever um projeto chamado Proagim, que foi, aliás, que vinha sendo coordenado pelo Ivan Lupiano Dias, né, na pró-reitoria da UEL. E o Proagim era o quê? Era um projeto de integração universidade-empresa, onde nós propunhamos que os pesquisadores das universidades integrassem projetos que fossem ao encontro das necessidades das indústrias. Isso em 1999. Certo, 99. Eu, grávida da minha segunda filha, vim de Bauru para Londrina várias vezes para aprender a escrever projetos. Sim. E aí, então, escrever o Proagim. Foi um processo de aprendizagem, então. Um processo de aprendizagem. O Proagim foi a base para o que nós fizemos mais tarde com o Integra, né, que foi um evento e um projeto de integração universidade-empresa que aconteceu em 2008. Sim, perfeito. Então é bem interessante isso, que nós tínhamos vários projetos ali que eram tão de vanguarda que a gente precisava esperar um tempo de maturação para depois relançar o projeto e ele ser entendido como novo, como inédito. Pois é, às vezes a inovação precisa de maturação também, Exatamente, esse é uma questão importante. Né? A gente costuma dizer que a maior parte das inovações que serão lançadas daqui a 20 anos, elas já estão prontas em escala laboratorial. Exato. Elas só vão ser lançadas mais tarde porque a própria população precisa de um tempo para absorver as inovações que já estão aí no mercado, né? Para depois aceitar, né, e incorporar aquelas que virão, mas que já estão aí no laboratório. Em 2001, então, você veio para a ADTEC. Em 2001, então, eu fui convidada para vir para a ADTEC, sob a condição de que o projeto do IPEM, né, de instalação dos laboratórios do IPEM, fossem aprovados, então.
Certo. Então foi tudo assim, é tudo meio arriscado, hein, Rosi? Mas olha, eu assumi todos os riscos, Leandro, era sempre assim, olha, esse projeto, o Proagim, você vai escrever de graça, né, e sob a condição de aprender a escrever projeto, falei, topo. Aí em 99 o Silas me liga, estava em Bauru, e olha, agora nós temos um outro projeto para ser escrito, que é o do laboratório do IPEM, em parceria com a UEL, e para esse nós temos um recurso para pagar. Falei, opa, melhor, mas mesmo que não tivesse, eu ia escrever do mesmo jeito, porque eu sempre quis arriscar, né? E quando, então, em 2001, olha, temos aqui um projeto chamado Londrina Tecnópolis, estamos precisando de um assistente, não tem bolsa ainda, mas em breve terá. Eu falei, tô dentro. É isso aí. Pode me chamar que eu tô dentro, eu quero estar nesse meio onde a gente possa pensar o futuro, onde possamos trabalhar pelo futuro, né? Rosi, fala um pouquinho, porque nem todo mundo talvez saiba exatamente o que é a ADTEC e o projeto Londrina Tecnópolis, né? Então muitos conhecem, né? Nós entendemos que são projetos que nos trouxeram até aqui, como a gente comentou, né? Agora há pouco, né? A gente tem vários projetos que foram sendo desenvolvidos no decorrer do tempo, mas nem todo mundo conhece, né? Sabe o que foi a ADTEC, a importância que a ADTEC teve para a cidade de Londrina. Você puder falar um pouquinho para a gente? Falo sim. A ADTEC é uma associação de desenvolvimento tecnológico, foi um movimento que começou em, se eu não me engano, 93, né? Se eu estiver errado, por favor, me desculpem, porque já aí com a iniciativa de várias lideranças em Londrina, dentre as quais estavam o seu João Milanês, né, que era ali da Folha, né, e que comprou muito essa ideia, né, e outros tantos, né, Tadeu Felizmino, se eu vou falhar se eu quiser enumerar os nomes, né, nomear todas as pessoas que estiveram envolvidas, mas muitos estão entre nós e outros já partiram, né. Mas tiveram uma importância fundamental porque na época eles queriam uma instituição que congregasse essa visão de futuro para Londrina, né, e que Londrina se tornasse um polo de desenvolvimento tecnológico no futuro. Em 2001, quando eu vim, o projeto Londrina Tecnópolis tinha essa visão de, em 15 anos, tornar Londrina uma referência em termos de tecnologia, né? As discussões que se iniciaram para a criação da ADTEC vieram muito por causa de um gap de desenvolvimento que aconteceu em Londrina a partir da crise do café, né? Que aconteceu lá na década de 70, né? Meu avô, inclusive, tinha sítio aqui na região também, teve perdas homéricas aí, assim como tantos outros produtores. E desde então houve aí um gap. Bom, para onde vamos, né? Para onde vamos? Como é que queremos que aconteça o desenvolvimento de Londrina? E foi desse anseio que surgiu a ADTEC. O Londrina Tecnópolis. Tecnópolis é um termo vindo aí é um conceito europeu, né? De polos de tecnologia, de uma região que congregue diversos conhecimentos, diversas expertises e que possa se tornar uma referência de desenvolvimento tecnológico. E Londrina, então, abraçou esse conceito, assim como outras cidades no Brasil, como Porto Alegre. Se você vai a Porto Alegre, você vê lá Porto Alegre Tecnópolis, né? Eles têm essa insígnia. Florianópolis também, né? Curitiba e tantas outras cidades no Brasil, né? Então surgiram essas, ao mesmo tempo que o conceito de incubadoras e parques tecnológicos também estavam fervilhando, né? Já existia aí o parque tecnológico, 2 grandes parques tecnológicos de referência no Brasil,
como o de Florianópolis, né? Sim. E o de São Carlos, que eram assim alguns dos ícones, né, no Brasil, depois vindo aí Rio Grande do Sul, com o Tecnopuc e tantos outros. Mas então o Londrina Tecnópolis ele vinha com um conceito de plataformas, que era um conceito já estabelecido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós aqui escolhemos as plataformas que mais tinham uma base de conhecimento, uma base de ações já e um terreno fértil para tal, né? Que era a plataforma do alimento, do agroalimento, Perfeito. Plataforma de TI, plataforma de saúde, plataforma do conhecimento, que era a plataforma para a qual eu fui convidada para trabalhar, né? Se tinha alguma outra aí, depois eu me lembro. Está muito próximo do que foi identificado recentemente no estudo da CERT para Londrina, né? Exatamente. Que depois desdobrou, né, em todo esse movimento que nós temos hoje do ecossistema de inovação. É interessante, né? Aliás, a gente perceber esse movimento. Isso, aliás, esse estudo para se estabelecer essas plataformas já vinha de um trabalho realizado pela Andersen Consulting. Sim. Né, que fizeram uma pesquisa bastante encorpada e detectaram esses setores para serem trabalhados. Depois foram expandindo para mais áreas, né? Obviamente com o próprio desenvolvimento da cidade. Então, com essas plataformas atuando, né, em Londrina, como para buscar o seu desenvolvimento, eu, na plataforma do conhecimento, tinha a missão de integrar o conhecimento da academia com as empresas, com a sociedade, e potencializar o empreendedorismo e a inovação, o conceito, pelo menos, né? Porque na época, 2001, imagina, era tudo muito embrionário, né, Leandro? Não, claro. Esses temas eram assim, empreendedorismo, né? Para você ter uma ideia, fui uma das primeiras professoras de empreendedorismo, tanto nas escolas de educação fundamental, como nas universidades. Aqui. Sabe o que é interessante? Porque no Fórum Desenvolve Londrina, que é uma outra entidade importante aqui da cidade, do qual eu faço parte, o primeiro estudo foi sobre educação, né? E interessante que ali apareceu a necessidade de inserção, né, de trabalhar em empreendedorismo nas escolas, né? Então a gente percebe como que esse movimento ele foi se consolidando no decorrer do tempo, né, Rosinha? Então, a importância de entender, né, de onde vem, qual é a origem, né, de todo esse debate. E aí, você comentou ali dessa relação com o evento Integra, né? Sim. Que tem tudo a ver com o que você está falando agora, né? Exatamente. Nós, com tantos trabalhos sendo realizados para consolidar Londrina como tal, né, como polo de tecnologia, o gargalo sempre existiu ali, que era justamente trabalhar essa conexão entre universidade e empresas, né, Leandro? E aí veio em 2008, né, que surgiu a partir como uma iniciativa do governo federal, o ProInova. E o ProInova, eu sempre digo que foi assim, um grande marco para o Brasil, em termos de desenvolvimento do conceito da cultura de inovação nas empresas. Porque o ProInova trouxe vários editais voltados para a culturação da inovação nas empresas. Isso foi fundamental, porque a partir dali, lógico, a gente já tinha a lei da inovação, já tinha vários outros marcos, né, legais, inclusive, mas em termos de mobilização das empresas para isso, eu acho que esse edital foi bastante importante. E ali nós tínhamos, então, um trabalho que foi implantar a cultura de inovação em um determinado setor na cidade, e na época nós escolhemos o setor de saúde.
Junto com isso, tínhamos tínhamos editais de eventos para promover a inovação, e aí, fomos lá resgatar o PROAGIN de 1997 e transformá-lo em um evento, né, que era então o Integra. O primeiro Integra foi em 2008, né? Eu me lembro até hoje que eu levei o projeto para cada uma das entidades e eu tinha um risco enorme, né, porque eu era coordenadora da extensão juntamente com a Sônia França na época, e a Unopar na época, né, dizia assim, olha, esse evento tem que ser nosso, né, nós vamos encabeçar o evento. Eu falei, não pode. Exato. Não dá para ser, né, Integra não pode ter dono, não pode ter nome à frente, né? Tem que ter um conjunto de instituições e de empresas que abracem a causa, para que realmente integre. Exato, para poder ter o sentido de integração. Né? Para ter esse sentido de integração. Eu acho que funcionou bem, né? O Integra teve 4 edições, e eu acho que o legado do Integra foi justamente a institucionalização dessa integração entre universidade, empresas, governo. Hoje eu acho que Sim. A gente pode ver isso muito claramente, né? Que bacana, né, Rosi? Eu me lembro claramente desse movimento, né, dos eventos, foram eventos muito bacanas. Pra gente poder ir fechando, tem muita coisa, a gente teria que gravar pelo menos 2, 3 podcasts aqui. A gente pode voltar aqui Rosi, enquanto estiver em Londrina. A gente está tratando de alguns assuntos, né, falando de alguns assuntos, mas a gente não tem condição de aprofundar, Sim. né, porque a gente tem aí o tempo, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência também em algumas entidades. Você participou ali do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, estivemos juntos Sim, lá, né? No Conselho. 2 mandatos. Em 2 mandatos, exatamente. Você chegou a ocupar também uma posição de diretora, né? Sim. De Ciência e Tecnologia. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu envolvimento com essas entidades. Bom, o Conselho de Ciência e Tecnologia, né? A gente... enquanto nós atuamos no Conselho, né, Leandro, acho que o nosso grande desafio era justamente pensar as políticas públicas para a ciência e tecnologia. Exato. Né? Mas, como você me conhece, né, eu tenho assim, um perfil um pouco mais agressivo, no sentido de fazer com que as coisas aconteçam, e a gente sempre tinha uma discussão bastante interessante, né? Bom, o Conselho de Ciência e Tecnologia, ele tem que ser propositivo, ele não pode ser uma instância de atuação, né? De fazejamento, como um colega costumava usar essa palavra, né? Não podemos ser dessa de fazer as coisas. Não, eu ainda acho que o Conselho de Ciência e Tecnologia deve, sim, ser uma instância propositiva e atuante. Você não vai fazer, mas você precisa estar junto, Sim. Estar permeando, porque não tem como você falar de ciência, tecnologia e inovação. Foi na nossa gestão que eu insisti para que se colocasse ali, olha, tem que ter o I de inovação. É verdade. Uhum. Lembra? Lembro. Fizemos sim. A cartilha, né? Lembro da cartilha. Fizemos a cartilha do Conselho, mas sempre nessa proposição de, olha, vamos estar junto da sociedade, vamos estar de olho no que está acontecendo, e não só esperar uma demanda, né, seja da CODEL, ou seja, de uma instância política, para que a gente ali valide, né, o que já está feito. Não é essa a função. O Conselho de Ciência e Tecnologia, na minha concepção, ele tem que ser atuante, propositivo e atuante. Perfeito, concordo. Com relação à CODEL, tenho acompanhado as ações e parabéns à equipe que está atualmente, né? A gestão que está tocando a CODEL atualmente. Acho que é isso aí mesmo, tem que puxar o desenvolvimento. Agora provoco, né? Vou provocar aqui. Precisamos ter um olhar
para fora, não só para fora de Londrina, mas para fora do país. Eu acho que a principal mensagem que eu poderia deixar, e me coloco à disposição para aprofundarmos algumas coisas, né, que vou colocar aqui. Em Portugal, você sabe, é a sede hoje, né, Lisboa é a sede do Web Summit, que é um dos, assim, acho que é o evento hoje mais importante na área de tecnologia, de TI, e Lisboa todo ano fica assim repleta, né, principalmente de brasileiros, que é a principal comunidade que visita o Web Summit, tanto é que trouxeram neste ano o Web Summit para o Rio de Janeiro, né? E pena que não foi para o Sul. Eu sempre digo que para eles que, olha, vocês europeus não conhecem o Brasil, vocês pensam que o Brasil é o Rio de Janeiro, Salvador, Amazônia e São Paulo. E não é, né? E nesse sentido, o que eu vejo assim das nossas startups, há muitas startups muito bem preparadas, mas ainda falta o preparo das startups no sentido de internacionalizar-se. Startup tem que nascer para o mundo. E quando a gente está nesse processo de aculturamento, de instigar o desenvolvimento tecnológico, nós precisamos nos atentar a formar startups para o mundo. Para formar para o mundo, elas precisam de informações. Quando eu estava na Irlanda e eu fui preparar, né, uma expedição de irlandeses aqui para conhecer o Brasil, para conhecer alguns polos tecnológicos no Brasil, foi muito interessante. Fui convidada por um indiano para conversar a respeito dessa expedição. Eu fui ao escritório dele, ele me abre o computador, ele tinha tantos dados sobre o Brasil, Leandro. Ele sabia muito, mas muito mais do Brasil do que eu ou qualquer outra pessoa do meu meio social. Ele tinha todas as informações de todos os estados do Brasil. E aí ele diz assim, muitos brasileiros que vêm aqui para fora, aqui para a Europa, para fazer negócio, eles não sabem das informações sobre a Europa. E eu vi apresentações, fui mentora de algumas startups que foram se apresentar no Web Summit e que levavam dados do Brasil. E eu falava, para eles não interessam os dados do Brasil, interessam os dados de onde você vai atuar, do mercado onde você quer atuar. Você vem apresentar o seu projeto aqui em Portugal, você precisa e quer atuar na Alemanha, você precisa ter dados da Alemanha. Perfeito. Né? Você precisa conhecer o mercado internacional, a cultura internacional. E provoquei ao pessoal, porque esse movimento vem sendo encabeçado pela Apex, né, e com o apoio sempre do Sebrae, que é muito fundamental, mas nós precisamos preparar as nossas startups para internacionalizar-se. Aí, pessoal, fica a dica, hein? Fica a dica da Rosi. Rosi, muito obrigado. Eu que agradeço, o tempo passou muito rápido, né? Muito. E o pessoal não sabe, mas tem um reloginho ali atrás, né? Que fica nos dando o tempo. Sim. Mas passou muito rápido, acho que foi muito bom, né? Conversar, foi muito bom te ouvir. Obrigada. Tratar um pouquinho, né? Dessa história, né? Daquilo que vem sendo feito na cidade, né? E eu espero que realmente possamos repetir, né? Porque nós temos muito conteúdo aí para poder conversar ainda, né, Rosê? Com certeza, Leandro, eu agradeço imensamente ao convite e estou à disposição sempre para a gente conversar e continuar essa trilha, né, sempre com vistas ao futuro de Londrina, mas fazendo hoje o que é necessário para esse futuro almejado. É isso aí, obrigado, Rosi. Obrigada. E obrigado a vocês aí que estão nos acompanhando, né, aqui no nosso podcast e por falar em economia criativa e inovação. Repetindo, deixe seu like, não esqueça, faça o comentário, compartilhe esse vídeo com os amigos, com os colegas, não deixe de visualizar os demais vídeos que estão aí disponíveis e até o próximo podcast e por falar em economia e inovação.